Bueno, gracias a nuestro amado Bom, Señor graças ao nosso Jesucristo, amado porque Senhor de Él Jesus Cristo, dependemos. porque dependemos Y dele. William también depende. E William também depende Todos dele. dependemos del Todos Señor. nós dependemos do Senhor. De esa bendición que Dios ha puesto Desta en bênção Él que para Deus nosotros, colocou nele para nós, de eso dependemos. é que disso De tal manera que dependemos. queremos, sin De maneira que pérdida de queremos, sem tiempo, perda de tempo, dejarlo para que Él deixá-lo traiga para este que nos traga mensaje esta del mensagem Señor Jesucristo que o Senhor Jesus le ha Cristo dado para todo lhe su deu pueblo, para todo o seu lo cual povo nos ha hecho tanto e bien, que nos tem feito nos ha tanto sido de bem tanta bendición. e nos tem sido de tanta Quiero dejar bênção. con ustedes Quero deixar com inmediatamente a vocês nuestro imediatamente apreciado ao nosso hermano y apreciado irmão e el amigo, doctor o doutor William Soto Santiago. Amén. Muy buenos días, Bom dia amables amigos y aos hermanos, amáveis amigos, irmãos aqui presentes y los que están e também en diferentes os que estão naciones, nas diferentes nações, ministros y congregaciones, ministros e congregações, alabando, adorando a Dios, louvando, adorando a Deus neste dia y ya listos para e já escuchar preparados para ouvirem a palavra de Deus, la palabra del a Señor, palavra do Senhor, que es el alimento que é para el alma. o alimento para a alma. El mismo Cristo O dijo, próprio Cristo no disse: solamente de pan vive não el hombre, somente de pão o homem viverá, de toda mas de palabra toda a palavra que sai de la boca de Dios. da boca de Deus. Ese es el alimento Esse é o alimento para nuestra alma. para a nossa alma. Que nos reunimos E nós nos reunimos para ser alimentados para sermos alimentados por Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, de su palabra. através da sua palavra. Leemos Leiamos en Efesios na carta aos Efésios, capítulo 2, no capítulo 2, versos 11 en adelante, começando do versículo 11 em diante, donde nos dice, onde nos diz: portanto, portanto, acordaos lembrai-vos de en que otro vós, tiempo vosotros, noutro tempo, los gentiles, éreis gentios en na cuanto a la carne carne erais e chamados incircuncisión, incircuncisão, la llamada pelos circuncisión que na carne se hecha chamam con mano en la carne. circuncisão feita pela mão dos En aquel homens, tiempo estabais que naquele Cristo, tempo vós estáveis sem alejados Cristo, de la ciudadanía de separados da comunidade Israel de y Israel ajenos a los de pactos e de la estranhos promesa, ao sin pacto da esperanza promessa, não y sin tendo Dios esperança en el mundo. e sem Deus no mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, Mas, agora vosotros em que en Cristo otro tiempo Jesus, estabais vós que lejos, antes habéis estáveis sido longe, hechos cercanos pelo sangue de Cristo por já la chegastes sangre de Cristo, perto, porque porque Él es Ele é nuestra paz, a nossa paz, que de ambos pueblos o qual hizo de uno, ambos os povos fez derribando um, la pared derrubando a parede de de separação que abriendo estava en no su meio. carne las enemistades, Na sua lei carne dos desfez a mandamientos inimizade, isto é, expresados en a lei dos ordenanzas, mandamentos, para crear que en sí consistia em mismo ordenanças de los dos para criar un em si solo mesmo dos y dois nuevo hombre, um novo homem, haciendo la paz, y fazendo a mediante la paz, cruz, e pela cruz reconciliar ambos ambos com en un Deus solo cuerpo, em um matando corpo, en ella matando com las ela enemistades, as inimizades. y vino y anunció las buenas nuevas E de ele, paz vindo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
Assim que vós já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é Jesus Cristo, a nossa paz. Porque Jesus Cristo é a nossa paz. Queiram assentar se tenham a bondade. Não existe felicidade sem paz. Não há como desfrutar da vida sem a paz. Se não houver paz, o dinheiro e todas as riquezas perdem o valor. Sem a paz, as coisas perdem o valor. O ser humano perde o valor para outros seres humanos também. Pois os tratam de uma forma discriminatória. Os discriminam, mas com a paz, se coloca no nível que lhe corresponde o valor da vida, o valor do ser humano e o valor de todas as coisas. Portanto, la paz es una necesidad para la raza humana. Portanto, a paz é uma necessidade para a raça humana e para cada pessoa como indivíduo. Cada família necessita da paz, porque um lar sem paz, muitas pessoas dizem que isso é um inferno. Viram? Um mundo sem paz também se torna um inferno. E uma pessoa sem paz, por dentro, tem um inferno. Mas com paz temos Deus dentro da nossa alma, dentro do lar e dentro de cada nação. E assim a família humana tem a paz com Deus dentro da família humana. O próprio Deus fala a respeito da paz, dizendo que Ele é quem dá a paz. De modo que se Ele disse que Ele é quem dá a paz, então nós já temos um quadro claro de como buscar a paz e encontrá-la. El ser humano en el huerto del Edén tenía paz. O ser humano tinha paz no jardim do Éden. Mas quando pecou, a paz foi afetada e houve problemas. Porém, Deus é quem traz a paz ao ser humano e lhe deu vestimentas de peles sangrantes, pelo qual
um animalzinho teve que morrer no lugar de Adão e Eva cubrir la desnudez para cobrir de ellos a nudez al deles, darle Dios pies ao Deus de ese lhes dar animalito que murió en lugar de ellos. essas peles desse animalzinho que morreu no lugar deles. Encontramos que E el daí ser em diante podemos ver ha estado que o llevando ser a humano cabo esteve realizando sacrifícios de animais animalitos para apresentá-los en lugar em seu lugar, de ellos, de las personas, no lugar das pessoas, y la muerte por los pecados de la persona que tenía que venir sobre la persona. e a morte que tinha que vir sobre sobre un a animalito de pessoa sacrificio sacrificado a Dios, pelos seus pecados, pecados de las personas. então vinha sobre um animal de sacrifício Esa es la forma que foi sacrificado a Deus en lo que se pelo efectuaba pecado un sacrificio perfecto dessa pessoa. más adelante, el cual estaba Essa era a forma estabelecida por Deus, até que fosse efetuado um sacrifício perfeito mais adiante, o qual estava na mente de Deus, e do qual a Escritura diz que foi sacrificado desde a fundação do mundo, ou desde antes da fundação do mundo. E nesses sacrifícios de animais se representava, era tipificado esse sacrifício que algum dia viria no meio da raça humana pelos pecados do ser humano. Mas, enquanto isso, tinham que efetuar os sacrifícios de animaizinhos. E um animalzinho tinha de morrer no lugar do pecador. Mas o espírito desse animalzinho não podia voltar ao pecador, porque os animais não têm alma. Mas estava prometido que no sacrifício perfeito que se realizaria, o espírito deste que seria sacrificado, que seria um homem, o espírito dele viria ao ser humano, ao pecador arrependido, que o reconheceria como aquele que levou seus pecados e que morreu por ele. É muito bonito estudar a história dos sacrifícios pelo pecado no Antigo Testamento. E mesmo nações também ofereciam sacrifícios de animaizinhos. E outras ofereciam até sacrifícios de pessoas, o que não era aceito diante de Deus, porque somente o sacrifício de uma pessoa seria aceito por Deus. E isso estava no futuro para a raça humana. Mas enquanto isso, o tipo e figura, a sombra desse sacrifício perfeito, que viria mais adiante, funcionava a favor do pecador, a favor das pessoas. É por isso que, no capítulo 23 do livro de Levítico, nos fala do Cordeiro Pascual, que o povo hebreu sacrificou lá no Egito. E depois disso, uma vez por ano, tinha que sacrificar o Cordeiro Pascual em memória do que sucedeu lá no Egito e que livrou da morte todos os primogênitos dentre o povo hebreu. Cada pai de família
tomaba un cordero de un año, pegava um cordeiro día 10, de 1 ano no dia y el 10 día 14, e no dia 14 o sacrificava. y colocaba la sangre Em seguida, colocava o sangue desse cordeiro pascual en de los nos postes marcos de su hogar da porta do seu lar, la preservación para de la vida preservação da vida dos primogênitos dessa família. y digo de los primogénitos E eu digo dos primogênitos, porque podía el padre porque ser los poderia primogénitos y sería ser la primogênito hija, que también era o primogénita. pai, Eran dos e se entonces, tivesse um filho que também pero fosse solamente el hijo era el primogênito, primogénito, então seriam 2 primogênitos. por el hijo Mas se somente o filho era o estaba la primogênito, sangre de ese cordero pascual aplicada então por esse en filho, los postes o sangue desse cordeiro del pascual hogar, era y aplicado tenía que estar dentro del hogar. nos marcos da porta do Tanto lar. el primogénito como la familia comiendo el cordero pascual que E tanto o primogênito divina tenía que como a ser família y colocado dentro del tinham hogar de estar dentro do lar, comendo o cordeiro pascual, que por ordem divina tinha que ser assado e colocado dentro do lar para ser comido. Porque mais adiante, o sacrifício pelo pecado sería comido en seria términos comido espirituales. em termos espirituais, Creerlo de que todo seria corazón. Y lo crer luego de más todo o adelante coração. se conmemoraría también E mais adiante também cada año seria comemorado a cada ano el sacrificio del cordero pascual que había sido efectuado en Egipto. Luego como a cada ano era comemorado o sacrifício do cordeiro pascual que havia sido efetuado no Egito. E então, a cada ano, o povo hebreu tinha de realizar essa festa da Páscoa em memória daquilo que sucedeu lá no Egito, para a preservação da vida dos primogênitos. Era orden divina. E fazer isso era uma ordem divina. Y en aquello que era el tipo figura, era tan importante aquel sacrificio E se naquele que era tipo e figura y luego la conmemoración era tão importante en el primer aquele sacrifício do cordeiro pascual, del año judío religioso, e depois a comemoração a cada ano, no primeiro mês aquello do ano religioso judeu, muito mais lo cual naquele que estava tipificando, cumpliría en el Mesías que se cumpriria no Messias príncipe, na sua primeira vinda. la conmemoración A comemoração del Cordero Pascual do Cordeiro Pascual naquele tempo les recordaba, os fazia lembrar había librado como Deus tinha livrado a todos os y primogênitos. los primogénitos son Deus havia dito: míos, dijo Dios. os primogênitos são de Porque quem? lo que Dios Meus. salva Assim disse Deus. del Salvador. Porque o que Deus salva, de quem é? Do Salvador. Encontramos Podemos ver que la conmemoración que cada año a comemoração a cada ano en el pasado lo que ocurrió en Egipto mostrava cuando se sacrificó el cordero o que ocorreu lá no Egito no passado, quando foi sacrificado em cada família o Cordeiro Pascual para a salvação e preservação da vida dos primogênitos que estavam dentro de cada lar. en la puerta y donde estaba el cordero pascual pasado en cada hogar, cada familia Onde tenía su cordero. o sangue estava aplicado na porta e onde estava o Cordeiro Pascual No solamente assado dentro de cada lar. señalaba, E cada família tinha o seu cordeiro. sino que era una E não somente apontava aquilo que sucedeu, mas que era uma comemoração ordenada por Deus. y iban A festa da Páscoa, a celebrar la fiesta de la Pascua quando iam a Jerusalém
Y luego para então también celebrar essa festa da Páscoa. Depois também, para el futuro, isso tinha a indicação para o futuro, a indicação profética sería un cordero de que apareceria um cordeiro, um homem cordeiro, para llevar a cabo para realizar esa obra essa obra para a salvação, para a salvação preservación de la e vida preservação da de los vida primogénitos de Dios escritos dos en el cielo, primogênitos de Deus, en el libro escritos de la vida del no Cordero. livro da vida do Cordeiro no céu. O sea que señalaba tres cosas. Quer dizer que apontava três coisas. Primeiro, era uma comemoração, uma festa, Señalaba lo que sucedió en Egipto, mostrava o que sucedeu no Egito, o hecho histórico, um evento ou um fato histórico. señalaba un evento profético que estaba en el futuro, Apontava um evento profético que estava no futuro, se cumpliría o qual se en la cumpriria venida del Mesías. na vinda do Messias. Por eso Juan el Bautista, cuando Por vio a este Jesús, motivo, dijo: "He aquí quando João Batista viu a Jesus, ele disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, ele também estava profetizando, estava mostrando, indicando quem era o Cordeiro de Deus. Aquele que estava representado naquele Cordeiro Pascual no Egito. E estava dizendo que ele tiraria o pecado do mundo. João estava certo no que ele estava dizendo. Esse era o Cordeiro de Deus. Era o homem por meio de quem e através de quem se cumpriria o sacrifício do Cordeiro Pascual que foi efetuado no Egito. Lá, aquele era tipo e figura do que o Messias faria na sua vinda. Viram? Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. E podemos ver também no livro de Levítico, no capítulo 23, versículos 26 ao 29, a festa da expiação, onde dois bodes eram escolhidos. A um deles lhe punham por nome emissário. Vejamos também aqui os nomes. O outro bode era pelo Senhor, por Jeová. Os dois representavam, tipificavam o Messias. Algumas pessoas podem pensar: como Deus passará por alto o pecado das pessoas com o sacrifício ou com a morte de alguns animaizinhos? Se Deus ordenou assim, Ele faz assim. E graças a Deus por isso. Levítico capítulo 16. No capítulo 16 do livro de Levítico, é onde nos fala que um bode é por Jeová, o outro bode é por emissário. Havia dicho Asael ou algo assim, é Azazel.
emissário, capítulo 16 de Levítico, versículo 8, 8 e daí em diante. en adelante. Encontramos Podemos ver que los dos machos cabríos que os dois bodes representavam ao Messias. uno, Um deles el Mesías, representava siendo o Messias sacrificado físicamente sendo sacrificado fisicamente del pueblo de Dios, pelo pecado do povo de Deus, por el pecado del ser pelo humano, pecado do ser humano, por el pecado de los pelo hijos pecado de dos Dios, filhos e filhas de Deus, escritos en el cielo, escritos del libro no de la vida. livro da vida do Cordeiro no céu. Y el otro macho E cabrío, o outro bode, por emissário, tipifica representava Cristo, llevando nuestros pecados, levando os nossos pecados para longe. y por lo tanto Portanto, Dios no los recordará más. Deus não se lembrará mais deles. Cristo en su cuerpo físico muriendo Cristo morrendo como el macho cabrío de la no seu expiación, corpo físico como o bode da expiação, y Cristo como el e Cristo macho como cabrío bode por emissário, en su cuerpo teofánico espiritual, llevando los pecados, isso no seu corpo teofânico, corpo espiritual, retornando levando os pecados para o inferno, devolvendo-os ao diabo, del pecado. ao originador do pecado. Y ahora Dios no ve ni encuentra el pecado E Deus já não vê, de todos aquellos nem encontra mais o pecado de todos aqueles que o recebeu como o seu único e suficiente Salvador. en la última cena o Pascua de Cristo con sus discípulos en San Mateo, Na capítulo última 26, ceia, versos ou na última Páscoa de Cristo com seus discípulos, no capítulo 26 de São Mateus, versículos 26 ao 29, dice así: diz assim: mientras comían, E tomó quando Jesús comiam, el pan Jesus tomou o y pão bendijo, e, abençoando-o, o y dio partiu a sus discípulos, e o deu y aos dijo: discípulos e disse: Tomad, Tomai e comed, comei, esto es mi isto cuerpo. é o meu corpo. O sea que en el pan Ou seja, está siendo representado, tipificado que no el pão cuerpo estava sendo representado de e Cristo, tipificado nuestro Salvador. o corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: E tomando o cálice, Bebei, dando graças, deu-lhe bebei a dizendo: todos, Bebei dele todos, porque esto es mi porque sangre isto del é o nuevo meu pacto, sangue, o que por sangue do novo muchos es pacto, derramada que é derramado para por muitos remisión para a de remissão los pecados. dos pecados. Y ahora la sangre de Cristo es representada E assim, o sangue de Cristo está representado no vinho. con la cual O sangue com o qual Ele nos redimiu de nuestros pecados. dos nossos pecados. Él quitó nuestros pecados. Ele tirou os nossos Con su pecados. sangre de todo Ele pecado. nos limpou de todo pecado com seu sangue. Dice que esa sangre es la E sangre disse que esse sangue del nuevo pacto, é o sangue do novo pacto. porque sería establecido un nuevo pacto Porque um novo pacto seria en estabelecido donde ya quando llevaría a cabo já não sacrificios seriam de realizados sacrifícios de animaizinhos, sacrificio correspondiente senão o sacrifício correspondente a esse novo pacto, el del Mesías de príncipe, que daría su vida por todos nosotros. e seria o sangue do Messias príncipe, No tenía o pecado, qual daria sua vida pero la por Escritura todos dice nós. que él
Ele não tinha pecado, nuestros pecados, mas a Escritura diz que Ele tomou os nossos pecados, Ele levou os nossos pecados. Él para E morir, para Ele morrer, tenía que tener pecado. Ele tinha que ter Porque pecado, la paga del pecado porque o es salário muerte. do pecado é a morte. Y Cristo sin pecado, E Cristo, sem podia pecado, não podia morrer. el mismo San Pablo dice que la paga São del Paulo pecado, mesmo disse que o salário do pecado é a morte. y Cristo también dijo en E San no Juan, capítulo 10 de capítulo São 10, João, Cristo que também nadie le disse quitaba la vida. que ninguém Nadie se la podía quitar. podia lhe Yo tirar a vida. la pongo, Ele disse, por mim eu mesmo. a ponho por mim mesmo. tengo poder Tenho o poder de para dá-la ponerla e tenho o poder para voltar a tomá-la, para ressuscitar. En el programa divino, E para tirar quitar el pecado del o ser pecado do ser humano, humano, aparecería no programa divino apareceria o Messias Príncipe, descendiente del rey David según la descendente do rei Davi segundo a carne, carne, e tomaria os nossos pecados. por el pecado nuestro fue que él se hizo mortal. E foi pelo nosso pecado que ele se fez mortal com o propósito de salvar De salvar nuestra alma. a nossa alma. Recuerden que el ser humano es Lembrem-se de que o ser humano é uma alma vivente. viviente y tiene un Tem espíritu um espírito que es un cuerpo espiritual que é um parecido al corpo cuerpo espiritual parecido com o corpo físico, mas que é de outra físico, y tiene un dimensão. cuerpo físico E tem um corpo físico literal de de carne, carne, no el qual cual vivemos por un tiempo corto. por um tempo curto. No importa que la persona pase Não de importa 100 que a años, pessoa passe dos 100 es un anos de tiempo idade. muy corto. Isso é um No tempo importa que muito llegue a curto. 500 años, E não importa que chegue a viver 500 anos de idade. comparado, É um tempo muito curto se comparado com a eternidade. Dios hizo al ser E humano Deus fez o ser humano para vivir. para viver eternamente. Es importante É importante estar consciente estarmos conscientes del propósito divino do propósito divino para el ser humano, para o ser humano, para que no estemos conformes para que não estejamos con vivir conformados em viver 50, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60, 80, 90, 100 ou 200 anos, con vivir senão eternamente, em viver eternamente, porque ese es el plan porque esse é o plano para la vida eterna, para a vida eterna, para que el ser humano para que o ser humano possa desfrutar dela en el reino de Dios la vida, desfrutar da la vida que perdió no Adán reino de Deus, en el huerto de Edén. desfrutar da vida Había dicho, que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. del árbol de la ciencia Recordem que Deus havia y del dito mal, porque el día que comiera que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comesse, nesse dia morreria. E um dia diante do Senhor são 1000 anos. a pasar de 1000 años. E não se pode Delante de Dios en esos chegar a viver ou passar dos 1000 anos. murió. Nesse dia diante de Deus, 30 años. nesses 1000 anos, Forma parte nesse natural. ciclo de 1000 anos, Y en lo espiritual, Adão morreu él com 930 anos. murió. Y el día que pecó, Isso é a la na vida forma ou nessa parte solamente literal. le quedó vida, E espiritualmente ele morreu no dia em que pecou. que se le Morreu para a vida eterna. E somente lhe restou uma vida temporária 30 años. que acabou para Adão aos 930 anos de idade. Todo ser humano es Porém, o desejo da alma de todo ser humano é viver eternamente. E viver jovem. no vivir Não viver como um ancião ou uma anciã. pero el programa divino Porém, está no programa divino, que
en la vida eterna, está que, cuando se entre físicamente, quando se entre fisicamente na vida eterna, el ser humano então o ser humano terá tendrá um corpo glorificado glorificado como o corpo de Jesus Cristo, que está tan joven, que está tão jovem como quando ele subiu será ao un céu. cuerpo joven, Esse será um corpo jovem eternamente, que estará aparentando 18 eternamente a 21 años entre 18 e 21 anos de idade, de la juventud. que é a flor da Y juventude. eso es una promesa E esta é uma promessa para mim e para quem mais? cada uno de Para ustedes cada um de vocês também. Não é somente para mim. Por eso Cristo Foi por isso no se negó que Cristo não se negou a dar su vida por nosotros. a dar a sua vida por No se nós. negó a tomar nuestros pecados Não se negou y hacerse a tomar os nossos pecados. San e se Pedro, fazer en 1 mortal. Pedro capítulo 3, Na primeira Verso carta de 18 Pedro, no nos capítulo diz, 3, versículo 18, nos diz: porque Cristo padeció também una vez padeceu uma por los vez pecados, pelos pecados, el justo por los o injustos, justo pelos para injustos, llevarnos a Dios, para nos levar a Deus, siendo la verdad muerto en la na carne, verdade mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Él murió en la carne, Ele morreu na carne, bajó al infierno, porém desceu ao inferno, llevando nuestros pecados, levando para lá os nossos pecados e deixando-os, tornándolos al originador devolvendo-os ao originador, que é o diabo. del infierno y la muerte, Depois tirou as chaves do inferno e da morte pasó por el paraíso y trajo con e él logo ressuscitou. a los santos del Antiguo Testamento Passou pelo paraíso que e trouxe com ele os santos do Antigo Testamento que la esperavam venida del Señor, lá no paraíso la venida del pela Mesías, vinda do Senhor, pela vinda do para Messias, sacarlos para que os tirasse desse lugar de ese lugar que estava próximo que estaba cerca del infierno. do inferno. Recuerdan Se lembram das palavras de Cristo en la historia de Lázaro el mendigo, na história de Lázaro, o mendigo, e do rico? en donde Jesucristo muestra que los ricos Jesus hacían Cristo ali mostrou cada día, que o rico fazia banquetes todos os dias disfrutaba, e desfrutava da vida terrena. pero se había olvidado de Porém, Dios, havia se esquecido de Deus. aunque era conforme Embora, a lo que Cristo dice, conforme o que Cristo disse, un descendiente de era um descendente de Abraão. y cuando murió Mas quando morreu, fue llevado al foi infierno. levado ao inferno. Y así como cuando muere un creyente, Assim como, llevado al cielo, quando al paraíso, um por crente los morre, ángeles, é levado los ao incrédulos céu, ao paraíso, pelos son anjos de llevados al Deus. infierno cuando mueren, Os incrédulos são levados ao inferno quando eles al morrem, infierno. levados pelos espíritos maus do inferno. Cada cual va llevado al lugar Cada que um corresponde. é levado para o lugar que lhe corresponda, Los ángeles levado pelos anjos desse lugar. de ese lugar, los ángeles malos, Os anjos maus do inferno e os anjos bons do céu. vean Vejam aqui, en San Mateo em São Mateus, capítulo 27, no capítulo 27, cuando Cristo fue crucificado, quando Cristo foi crucificado, verso 51 en adelante, a partir do dice, versículo "Y aquí 51 em el diante diz: templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la E tierra eis que o tembló, véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam. y muchos de los cuerpos E os de sepulcros santos se abriram, que habían dormido", e muitos corpos de santos que dormiam. significa muerte, que habían Dormir dormido, significa morte. se levantaron.
y saliendo de los sepulcros después foram de la ressuscitados. resurrección de él. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, Vinieron a la santa ciudad ou seja, depois y da le ressurreição de aparecieron a Cristo, muchos. Cuando entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Cristo realize a ressurreição dos crentes que morreram nele, os quais estão no paraíso, que é a sexta dimensão, en donde están en cuerpos espirituales, onde estão em corpos espirituais, corpos teofânicos, haverá um grande terremoto. como hubo un terremoto Como houve um terremoto quando os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com del Cristo. Antiguo Testamento. Es importante É importante sabermos todo esto, de tudo isso, porque así como porque assim como Cristo depois de sair do inferno, de salir del infierno, recuerden que tomó las llaves recordem del que infierno Cristo y de tomou muerte as chaves quitó al do diablo. inferno e da morte, ¿Y qué le dejó Cristo al diablo? as retirou do diabo. Los pecados de los seres humanos. E o que Cristo deixou para o diabo? Deixou os pecados dos seres humanos. Del diablo, el pecado, Ele entregou a obra do diabo, o pecado, luego pasó devolveu para ele. Depois ele passou pelo paraíso, el caso del hombre que rico, estava Lázaro, próximo. mendigo, en donde Lembrem-se el do hombre caso rico do homem al infierno, rico e de Lázaro, en la mendigo, quinta dimensión, onde y desde allá o homem rico chegou ao inferno, que é a y quinta ella estaba dimensão. muy preocupado E lá ele já estava muito preocupado. también, Também tinha sede. no encontraba quien le diera Não agua. encontrava quem lhe desse En esos água. días murió también E naqueles dias também Lázaro, morreu mendigo, o mendigo Lázaro, y fue llevado por los ángeles, dice que Cristo. foi levado pelos anjos, como Cristo Los disse. creyentes, Dios les envía ángeles Deus envia anjos aos para que los crentes lleven en espíritu y alma para que os al levem paraíso. ao paraíso em espírito e Lázaro, alma. mendigo, fue llevado al seno E de Lázaro, o mendigo, foi levado ao seio de Abraão, donde estaba Abraham ali onde estava Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, y todos estos hombres de todos Dios, estes homens de los Deus, santos os santos del Antiguo do Testamento. Antigo Testamento. Y Lázaro Lázaro allí llegó, chegou muito contente muy ali. contento. Conoció al padre Abraham Conheceu o pai Abraão, o pai da fé. y el hombre rico, E o homem rico, mirando en su desesperación, miró em seu desespero, olhou hacia el otro lado, para o outro lado, porque entre porque havia um el precipício infierno entre y el lugar o llamado el inferno seno de Abraham, e o lugar chamado había un precipicio. seio de Abraão. Y miró al otro lado y vio E o homem rico olhou para o outro lado e viu Abraão, al cual conocía, e viu também Lázaro, a quem ele conhecia, el cual se sentaba a la puerta o qual de la residencia del hombre rico, ficava sentado esperando frente à porta da residência do homem rico, de comida, esperando algo para comer e mesmo algum dinheiro. clama y dice, llama a Abraham. E o homem rico Padre Abraham. Ahora se recordó de Abraham. clamou a Abraão, pai Abraão. Pasa como algunas personas Ali se lembrou de Abraão. tienen un problema grande, E isso se passa com algumas pessoas que, quando têm um grande problema, debió é quando se lembram de Deus e oram a Deus. toda su vida. Deveria estar se lembrando de Deus e orando a Deus, servindo-o em toda a sua vida, Tener para obter el amor de Dios o amor de Deus y el tener el amor hacia Dios toda su vida. e assim ter amor para com Deus em toda a sua vida.
El hombre rico le dice a Abraham, O homem rico disse para Abraão: Pai Abraão, se identifica ele se identificou como un hijo de Abraham, como um filho de Abraão, um descendente de envía a Abraão, Lázaro e disse: Envia Lázaro com seu dedo molhado na para água, que lo coloque en mi lengua, para que eu coloque na minha porque língua, aquí porque eu estou atormentado aqui. no hay Aqui agua, não tem água tengo sed. e eu tenho sede. La conversación podía ser Essa mayor de lo que conversa tenemos en la Biblia. pode ter sido maior do que temos aqui na Bíblia. Un resumen solamente, Aqui pode estar somente um resumo, pero con eso nada más. mas que com isso e nada dos mais, lugares donde la persona puede ir, pois há dois lugares onde a pessoa pode ir ao inferno ou ir ao paraíso. A pessoa comprender já tem o suficiente para compreender se prepara con Dios que se não se prepara com Deus para ir ao paraíso ou ao céu, automaticamente pues, irá para onde o homem rico foi. de allí no podrá salir. E depois não poderá sair dali até o dia do juízo final. Lleve agua, Não haverá ninguém que lhe leve água. Não haverá ninguém que vá consolá-lo. Abraham le dice al hombre rico, están hablando Abraão disse para o homem rico. a otro, le dice al hombre rico, Estavam falando de um lugar a outro. E ele disse para o homem rico: tuviste Tu tivestes os teus bens, allá, tu tiveste a tua riqueza lá disfrutaste, e desfrutaste delas. y ahora estás en ese lugar. E agora estás nesse lugar. Pero Lázaro Porém, Lázaro tuvo muchos problemas, teve muitos problemas e sofrimentos na terra. pero ahora Mas aqui agora es consolado. ele é consolado. Y los que están aquí E os que estão aqui y los que están allá donde tú estás no pueden pasar acá. e os que estão Y aí, los que están acá pueden pasar os que estão aí onde tu estás não podem passar para cá. Nem os que estão aqui podem passar para aí. viendo que ya no había Então o homem rico, vendo que já não havia oportunidade para visitarlo, para que Lázaro fosse visitá-lo, lo hizo cuando estaba viviendo en la tierra. por que não fez isso quando estava vivendo na terra e via Lázaro na porta da sua casa Lázaro pasa e dizer-lhe: Lázaro, para que él vem para cá conmigo. para que coma comigo. Ahora quiere que le vaya a llevar agua. Agora queria que Lázaro levasse água. Y ahora se recuerda de sus hermanos. E ali também se lembrou dos seus irmãos. Pues envía a Lázaro. Ahora Disse: no, Pois envia Lázaro. ya sabe que no lo puede enviar. Já sabia Al seno de Abraham, al infierno donde está el hombre rico. que não podia Ahora le dice, tengo enviá-lo do paraíso do seio de Abraão ao inferno onde unos esse homem rico estava. o cuatro. Então disse: Tenho outros irmãos lá na terra, Envía 5 a Lázaro irmãos. allá, Envia Lázaro até lá, hermanos, aos meus irmãos, para que fale com eles. o sea, les cuente Ou seja, cómo es la cosa acá después de muerta la persona. conte para eles como a coisa é aqui, depois que a pessoa morre. ¿Cómo es allá cuando uno muere? Porque algumas pessoas dizem: Pues en Isso vez de não, ser ninguém usted sabe como é como allá, con esa quando alguém morre, de Cristo ya debe tener, pois é melhor que saiba para isso, entender cómo son las cosas como é lá. después que la persona muere. E com essa experiência de Cristo, você já tem suficiente para entender como as coisas são depois que a pessoa morre. Les diga, Pediu: Envia Lázaro à terra aos meus irmãos para que fale com eles ahora e lhes diga quiere que Lázaro vaya para que não venham para a cá. su hermano. Agora ele se preocupou. Agora queria que Lázaro Recordó, fosse evangelizar os seus irmãos. Ali se lembrou dos seus irmãos. y E o pai Abraão lhe disse: Padre Abraham le dice, si algunos de los O pai Abraão lhe se disse: levantan, Se algum dos mortos se levantar, no creerán. não crerão nele. Allá tienen Lá eles têm a Moisés y a los Moisés profetas que creen en ellos. e os profetas que creiam neles. Por lo tanto, Portanto, aquí en la tierra tenemos nós temos aqui na terra
a palavra, Moisés y los profetas, Moisés, Jesús y los apóstoles, os profetas, Jesus, os apóstolos, dar a conocer para darem a conhecer que será después que la o persona que termine será sus depois días que a pessoa nesta tierra. termine os seus dias nesta Y terra. ahora, el seno de Abraham, E o seio de Abraão ficou vazio com a ressurreição creyentes del Antiguo Testamento, cuando dos Cristo crentes resucitó. mortos do Antigo Testamento quando Cristo Y ahora, en el ressuscitou. Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, los creyentes en E no novo Cristo, pacto, cuando sob o mueren novo físicamente, pacto, os crentes em Cristo, quando morrem fisicamente, eu digo fisicamente porque os crentes não morrem. el alma y el espíritu de la A persona alma e o creyente espírito da pessoa crente pasa a otra dimensión, passa a la para sexta outra dimensión, dimensão, para a sexta dimensão, y lo que muere solamente es el e cuerpo o que físico, morre é somente o corpo y no hay físico. ningún problema, E não há problema porque Cristo algum, lo va a resucitar porque en un Cristo cuerpo nuevo, o ressuscitará num corpo novo, eterno, imortal, incorruptível, glorificado, e semelhante ao corpo glorificado que Cristo tem, e corpo jovem para toda a eternidade. Portanto, quando você olhe no espelho e veja que os anos estão se passando e que saem rugas, que se está poniendo viejo, que não diga que está envelhecendo van a ou terminar, que já seus dias na terra estão terminando. Não. más cerca del Pense, cuerpo nuevo, agora eu estou mais próximo do corpo novo, do corpo glorificado que Cristo prometeu para mim. Portanto, as rugas y los años que nos pasen por e encima os anos que passem sobre es una nós preocupación. não deve ser uma Cada preocupação. vez que usted cumple, Cada vez que você comemore ha cumplido un año o seu más aniversário, de la cumpriu um ano mais próximo da transformação, um ano mais próximo do novo corpo y un año más cerca e um ano mais de la próximo venida. da vinda do Senhor. Los santos creyentes en Cristo, Os santos, crentes em Cristo, sus días en la quando tierra, terminam seus dias nesta terra, cuerpos seus corpos tienen têm que deixar de existir, porque y el espíritu, a alma e o espírito saem, la persona sabe, ou seja, a pessoa sai, Cristo lo llama, Cristo a chama, manda ángeles Cristo envia anjos para que al paraíso, la sexta dimensión, a leve ao paraíso, a sexta dimensão, onde estão todos os crentes do Novo Testamento, do Novo Pacto, tiempo de los apóstoles, desde os tempos dos apóstolos até o nosso tempo. y están en cuerpos, E eles estão ali em corpos angelicais, corpos espirituais. el cuerpo angelical, O llamado corpo el ángel, angelical que é chamado cada persona, anjo, recuerden que el cada caso pessoa tem. del libro de los Hechos, Recordem o caso no livro dos Atos, quando São Pedro estava preso y al otro día lo iban e a iam matar, matá-lo no outro dia. y el ángel de Dios O anjo de Deus, que é Cristo, entró a la cárcel entrou no cárcere, en esa luz nessa luz que aparece luego que apareceu, que subió al cielo, la misma luz que le apareció a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, e que depois subiu ao céu. Essa mesma luz que apareceu para Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Espíritu Santo, E ele estava perseguindo aos discípulos. los creyentes Mas Cristo em Espírito Santo está nos crentes nele. con Cristo está iglesia, com a sua igreja e na sua igreja. persiguiendo a la iglesia, Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Saulo, 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 porque por que me persegues? era una luz más fuerte que Aquela era uma luz mais forte que a luz do sol. Saulo cayó de Saulo caiu do seu cavalo y Saulo pregunta, e perguntou: Senhor, sabia que era o Senhor, que le había parecido a que era o Moisés, mesmo que apareceu para Moisés naquela sarça y ardente le había dicho, yo e que havia dito a Moisés: Eu sou o Deus de teu pai, ou seja, soy el Dios de Moisés, el padre de Moisés, que era Amram, o Deus do pai de Moisés, que era el Dios de tu padre, Amirão.
el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. y como el ángel E como o anjo de Deus es el mismo Dios, é o mesmo Deus, es un misterio, é um mistério, pero tan sencillo mas é tão que simples estos niños lo pueden que até entender. uma criança pode entender isso. Dios Deus es é Padre, Pai, Hijo Filho y Espíritu Santo. e Espírito Santo. Dios como Padre Deus como Pai, en el ser humano que es hecho a no imagen ser y humano semejanza que de foi Dios, feita a imagem e semelhança de Deus, al alma é equivalente à alma da pessoa. y en ese Espíritu Santo, E Deus em Espírito el Santo Espíritu Santo equivale é equivalente ao espírito da pessoa. y como el Hijo de Dios es equivalente, E como o Filho de Deus Jesucristo, el Hijo de Dios, é equivalente ao corpo físico. es la semejanza ¿Vieron? física de Dios Jesus Cristo, o Filho de Deus, y equivale é a semelhança física de Deus. nosotros tenemos E é equivalente ao corpo físico que nós temos. espíritu, Porque o ser humano é alma, como espírito e Dios es corpo. Padre, Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. en Jesucristo estaba la plenitud de Dios, A plenitude de Deus estava em Jesus Cristo. Espíritu Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Cristo dizia: El que me quem ha me viu, visto el Padre, viu lo que o estaba Pai. viendo era un cuerpo de carne. E o que estavam vendo era um corpo de carne. El Padre, Dios, Mas nele, o Pai, Deus, y estava. el que usted E quando você vê ve a una persona, a uma pessoa, después dice, vi a fulano, depois você diz: eu vi fulano de tal. porque vio su cuerpo, Porque você viu o corpo dessa pessoa. pero realmente Mas no vio, você realmente não viu essa pessoa. vio O que você viu casa terrena, foi sua su casa cuerpo terrena, o físico. seu corpo físico. Y puede decir que vio a la persona, Você porque pode el dizer cuerpo que viu a físico pessoa porque de la viu persona. o corpo físico dessa pessoa. Y cuando las personas E veían, quando aquelas pessoas vinham a Jesus, estaban viendo a Dios. elas estavam vendo Deus. El que me ha visto Jesus a mí, dizia: quem me viu a mim, viu o Pai. él decía E ele también, dizia "El Padre que também: mora en mí, o él Pai hace que mora em mim, ele faz as no hago obras. nada de mí mismo, Eu não faço nada por mim mesmo. tampoco E você tampouco, como cuerpo como físico, corpo usted físico, no hace nada de usted mismo. você não faz nada por você mesmo. Persona puede decir, "Sí, Qualquer pessoa poderia dizer: sim, mas eu fiz isso. Minhas mãos fizeram isso. Eu fiz isso com as minhas mãos. alma suya, que es Quem usted, fez la isso persona, foi a sua alma, alma viviente, que é você, a través del cuerpo espiritual, uma pessoa, uma alma vivente, usando através do seu el corpo carne, el espiritual, cuerpo de carne. usando o seu véu de carne, o seu corpo de carne. Por eso, E por isso, cuando sale quando você usted del cuerpo físico, saia do seu corpo físico, el o que cuerpo chamam de físico morte, no puede hacer nada, o corpo físico não poderá fazer nada. Por quê? porque el que hacía las Porque cosas quem era fazia as coisas usted, que es era alma você viviente, que é uma alma y vivente. el cuerpo era el instrumento E o a seu través del corpo cual era o instrumento por meio do qual você fazia essas no se coisas. preocupe, el que parte Porém, não se desta preocupe tierra, Dios tiene otro cuerpo se você partir desta terra. Deus tem outro corpo na ressurreição, um corpo perfeito para cada crente nele. eterno, Um corpo jovem, eterno, glorificado, el cuerpo glorificado de semelhante ao corpo glorificado de Cristo, nosso Cristo, Salvador. el cuerpo espiritual. E quanto ao corpo espiritual, No no se puede corpo quejar a persona espiritual, tampoco. tampouco a pessoa envelhece. San Pedro, San Paulo, Assim que aqueles que morreram, como São Pedro e São Paulo, todos os apóstolos de Cristo, com exceção de Judas Iscariotes, todos estão no paraíso em corpos jovens. y los diferentes mensajeros de las diferentes etapas de la iglesia Já na sexta dimensão. con el grupo de su tiempo.
E os diferentes mensageiros das diferentes etapas da igreja aquí en la tierra, também estão lá com o grupo do seu Pablo tempo. dice, no todo Porém, dormiremos, ficará um no grupo todos aqui na vamos terra, porque Paulo disse, nem todos dormiremos, ou seja, que nem todos morreremos. que los que estén muertos, Ele diz que os que cuerpos estiverem mortos ressuscitarão em corpos glorificados, corpos perfeitos e imortais. E nós, os que vivemos, seremos transformados sem vermos a morte. esa promesa Essa promessa es para todos los creyentes en Cristo que estén para todos cuando Cristo resucite. os crentes em Cristo que estiverem vivos, quando Cristo ressuscite aos crentes nele, Y algunos dos de outros nuestros tempos e alguns do nosso tiempos, cuando tempo, nos aparezca, os quais, quando apareçam para nós, si era un ancianito o una ancianita, si era abuelita, se eram o anciãos ou abuelito, anciãs, papá o mamá, se era y le um diga, avô ou uma avó, ou um pai ou uma mãe, lhe dirá, como estás, filho? hijo, E você lhe dirá, y tú filho? dirás, Como que filho? ¿cómo que hijo? Si tú estás más Se joven você que yo, está mais jovem do que eu, nos podrán decir, e poderão dizer, recuerda filho, que eso es ¿te lo que está en lembras? la Biblia, que isto é o que está na Bíblia? resucitaríamos en cuerpos Que nós glorificados, ressuscitaríamos em cuerpos corpos glorificados, eternos, cuerpos corpos eternos, glorificados de Cristo. semelhantes ao corpo Y glorificado de cuando Cristo. los reconozcamos, nos E podrán quando decir en nós nuestra cita os reconhecermos, de las que experiencias e poderão dizer algumas que vivimos coisinhas junto a ellos, de experiências que viveram junto a nós. recordará que así Então você se era lembrará el caso cuando Cristo de que era resucitó, assim. ni lo conocían. Como foi o caso de Jesus quando ressuscitou. Cuando murió tenía Não o 33 reconheciam. años. Y cuando resucita, Quando morreu, ele tinha 33 anos. no lo E conocen. depois, quando ressuscitou glorificado, não lhe reconheceram. Dando gracias al Padre, Mas quando ele partiu o pão, agradecendo ao Pai, porque esa era exactamente la forma en que Cristo os caminhantes de Emaús o reconheceram en el porque partimiento del pan, cuando essa era a forma comía, exata em que Cristo sempre fazia quando luego partiu o cuando pão, aparece ceando com eles. allá en Jerusalén, Depois, quando apareceu lá em Jerusalém, fuera, ou onde quer que fosse lugar, le aparece allá quando apareceu lá os discípulos, a los discípulos que están encerrados que estavam por miedo fechados a por los causa do medo dos judeus, judíos, por la persecución por que causa se da desató perseguição que foi desatada contra los creyentes contra en os Cristo, crentes los em discípulos, Cristo, contra os después de la muerte discípulos, de Cristo, depois da morte de y Cristo. les aparece Jesucristo E Jesus Cristo lhes apareceu quando estavam com as portas fechadas, de modo que ele passou através das paredes. pero no es necesario pasar a través de las Mas paredes não era necessário passar através das para paredes, cambiar de la dimensión senão mudar da dimensão em que ele a la estava dimensión terrenal. para esta dimensão terrena. Y ellos pensaron que Porém, era eles mentira. pensavam que fosse um espírito. Y estaban asustados, Estavam assustados, porque cuando se habla de cosas porque quando de se fala espíritu, las personas se de asustan coisas mucho, de espírito, as pessoas se assustam muito. como cuando Assim caminó como sobre las aguas, quando Jesus caminhou sobre as águas do mar da Galileia, pensaban que era un espíritu, pensaram que fosse um y todos espírito estaban asustados. e estavam todos assustados. Pero Cristo les dice, Mas Cristo lhes disse: el espíritu o espírito não tem no tiene carne como ustedes ven que yo tengo, como vocês veem que eu tenho, ni tienen hueso, nem tem tienen hueso ossos tampouco. Les digo, tienen ustedes E disse para eles: vocês têm aí algo para se comer? Lhe deram um pedaço de peixe un pedazo, un panal de miel, e um favo de mel. E ele comeu diante deles, lo que muestra o que mostra cómo es un cuerpo glorificado. como é um corpo glorificado. En el cuerpo espiritual Num corpo espiritual não se pode comer, necesitan tampoco de comer, nem tampouco há necessidade de pero comer. en el cuerpo glorificado Mas no corpo se glorificado puede comer. pode-se comer. Comió con ellos Ele comeu com eles. y entonces entendieron Então entenderam que era que ele. era él. Aunque todavía tenían dudas, Embora tivessem hubo dúvidas, algún cambio, assim que houve alguma mudança nele, e seguramente o viram mais jovem,
muito jovem, mucho más. e muito mais o viram Los glorificado. que están en el paraíso fueron visitados no As del pessoas tiempo de la etapa o do edad tempo da era, a la cual el reverendo da qual William o Branham reverendo era su Lembrana era o seu mensageiro, Él en una ocasión fue foram trasladado en visitadas visión, lá no paraíso, trasladado al paraíso, pois numa ocasião ele foi trasladado em visão ao paraíso, estuvo con ellos, onde ali estavam os vio que todos crentes, eran jóvenes, e ele esteve com hombres y eles. mujeres, Viu que todos eram vio la jovens, forma de vestir tanto homens del- como del mulheres. cuerpo Viu a forma angelical que es, de se vestirem lá no corpo angelical, y que é o Espírito. él también se tocó la cabeza Também ele tocou na sua cabeça e percebeu que tinha todo o seu cabelo. estaba joven. Ele estava jovem. Eso es como de 18 a 21 años, E isto é como que entre 18 e 21 anos, que eran todos los que como ele disse que eram todos os que estavam ali. el grupo de la séptima Esse etapa era de o la iglesia. grupo da sétima era da Los de igreja. las otras etapas que estaban con sus Os das mensajeros outras etapas estavam com seus de mensageiros la misma em sexta outros dimensión. territórios dessa mesma sexta Y le dimensão. dicen que estaban E contentos, disseram para ele que eles estavam contentes de vê-lo ali. por supuesto, Com certeza, creyente en Cristo quando um parte, crente em Cristo parte, están contentos lá estão esperando-o allá esperando e estão contentes que lleguen más, que ali cheguem mais crentes no paraíso. pero quedan acá en la tierra Mas as pessoas que ficam aqui na terra, los familiares. outras pessoas ¿Por qué te lo que llevaste, Señor? ¿Por qué? não ficam muito contentes. Os familiares dizem: El que determina, Senhor, por que o levaste? Por quê? usted y yo vamos a vivir Não ficam en contentes. esta tierra. Mas Deus é quem determina quantos anos eu e você viveremos nesta terra. É Ele quem tem o controle da nossa vida. El ser humano todavía no puede O ser humano ainda não pode controlar o el tempo en que tiene que em que partir tem de partir esta desta tierra, terra. tarde o temprano. Tarde ou cedo, terá de ir. Allá en la conversación que E tuvo lá el na reverendo conversa Branham que o reverendo Lembrana teve com con los que eles, estaban en el paraíso, com esses que estavam no paraíso, él les dice, yo quiero ver ele a Jesús. disse para eles: Eu quero ver Jesus. Él es mi Salvador. Ele é o meu Salvador. Yo le serví en la tierra. Eu o servi na terra. Y le dice, E lhe disseram: ahora no puedes. Agora tu não podes vê-lo. Él está más arriba. Ele está mais acima. ¿Qué es eso de más E o arriba? que é isso de mais acima? Ellos estaban allí en la Eles séptima estavam ali na sexta dimensão. E mais acima é a sétima dimensão, dimensión, la dimensión de Dios. a dimensão de Deus. Pero no te preocupes. Mas não te preocupes, Pero Él vendrá. Ele virá a Por ti. aquí. Ele virá aqui. Fue por el seno de Abraham, que era el paraíso de aquel tiempo, Recordem como foi para sacarlos de allí en la resurrección. Así. no seio de Abraão, que era o paraíso daquele tempo, para tirá-los dali na ressurreição. La preocupación. Porém, ele virá por aqui Por lo que tú predicaste. e ele ficou mais contente e te julgará. Él dije, ahí se preocupó y él dijo, Aí veio a preocupação. E te julgará pelo que tu pregaste na terra. lo que San Pablo predicó. Então ali ele se preocupou e disse: Eu preguei o mesmo que São Paulo pregou. E todos disseram: Assim sabemos, sabemos que é assim. Ele disse: E se São Paulo entra com seu grupo, eu também entrarei com meu grupo. E eles disseram: Así lo creo. Sabemos que será assim também. Assim nós cremos. Y le dijeron, Lhe disseram: y luego Depois nos iremos con él, con Jesús, iremos à terra com Jesus y tomaremos cuerpos. e tomaremos os corpos. Serán cuerpos eternos, Recordem cuerpos que essa inmortales, será a cuerpos ressurreição
Y entonces em corpos eternos, corpos imortais, corpos glorificados. E então comeremos. podemos invitarlos De modo cuando que los nós podemos convidá-los quando os vejamos. veamos. Y si no los invita, E se não os convida, podem dizer, dijo Jesús, como Jesus disse para os discípulos: vocês têm algo de comer aí? eso mostrará que no Isso son mostrará que não são los espíritos, creyentes mas que han resucitado os crentes que ressuscitaram em corpos glorificados e eternos, e que poderão comer. Gustaría ustedes ver a una persona con cuerpo Você glorificado gostaria de ver uma pessoa com corpo glorificado comiendo? comendo? También. Não é verdade? E eu também. Se va a repetir Se repetirá tiempo de la resurrección de aquilo que Cristo aconteceu no tempo da ressurreição de Cristo del Antiguo e Testamento. dos santos do Antigo ¿Para qué Testamento. tiempo será? Para esse Los tempo, santos del Nuevo será com os Testamento. santos do Novo Testamento. Vamos E nós seremos transformados cuando los veamos. quando os vejamos. ¿Y qué pasará después E o que que se seamos passará transformados y los depois que muertos formos resucitados? transformados e os mortos Bueno, después que ressuscitados? Cristo resucitó, Bom, los santos depois del que Antiguo Cristo Testamento ressuscitou resucitaron con Cristo, e os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com ele, con Cristo sus esteve com discípulos seus apareciéndole discípulos, lhes aparecendo en diferentes em várias ocasiones. ocasiões. Algumas delas, talvez, algunas 8 ocasiones, por 8 vezes, porque estuvo con ellos porque ele esteve por aparecendo a eles durante 40 dias. así es que habrá un lapso de Assim tiempo que haverá um luego de la espaço de resurrección, tempo depois da que ressurreição, puede ser 30, que 40, poderão o ser 3 30, meses, o 6 40 meses, ou 3 meses ou 6 meses, todos ellos con nosotros. com todos eles conosco. Y si no tenemos lugar E se não tivermos lugar para acomodá-los, não se preocupem. ellos saben cómo, Eles saberão sabrán cómo hacer. como fazer. Pero si tenemos lugar, Mas se tivermos lugar para los acomodá-los, tendremos sentaditos. os manteremos assentadinhos. Pasan a otra dimensión E se não tivermos, eles passarão a outra dimensão e estarão bem ali. quedarían de pie. Ou ficarão em pé. Pero en el nuevo cuerpo Mas no novo no se corpo cansarán. não se cansarão, Las necesidades que tenemos não terão as necessidades que nós temos aqui na que terra podrán compartir e poderão compartilhar conosco comida, da nossa comida, pueden comer, poderão comer, pueden sentarse, poderão se pueden assentar, hablar, falar, cantar. y el que no sepa cantar en el nuevo E cuerpo va a quem aprender não a souber va a cantar, saber cantar. no novo corpo aprenderá a cantar, saberá cantar. Va a ser la cosa más gloriosa E será a coisa mais gloriosa que haya acontecido. que tem acontecido conosco, Transformación de a nuestro transformação dos nossos corpos. cuerpo. Y entonces, Então, en ese lapso de nesse tiempo, lapso que de ya tempo, estaremos con los santos quando já resucitados, estaremos com os santos ressuscitados e com os nossos corpos transformados, no tendremos horarios. não teremos horários. Todo el tiempo Estaremos juntos todo o tempo. para ese tiempo van a acontecer E grandes sucederão grandes coisas para este tempo. y eso está E isso está muito, muy cerca. mas muito próximo, muito perto. Portanto, trabalhemos no programa divino, conforme o programa divino, ao programa que corresponda ao nosso tempo, sempre com a nossa fé colocada em Cristo, que é o nosso fundamento, é a pedra de fundamento, é a pedra angular. Ele é o nosso Salvador.
e nos levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro, para essa união de Cristo com a sua igreja, na casa do nosso Pai Celestial. Enquanto isso, aqui na terra estarão passando por essas etapas difíceis de vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis e muitos outros problemas, outras pragas que estarão caindo sobre a raça humana. E tudo isso dará lugar àquilo que o profeta Daniel viu no capítulo 2 do seu livro, versículos 30 a 45. Quando a pedra não cortada por mãos veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro e a desmiuçou. Isso será o que estará sucedendo aí. Depois, regressaremos com Cristo. Regressaremos da casa do nosso Pai Celestial. Regressaremos à terra com corpos glorificados para começarmos o glorioso reino milenar de Cristo, onde nós estaremos como reis, como sacerdotes e como juízes. Quer dizer que seremos os membros do governo, o gabinete do governo de Cristo. Também seremos os membros da ordem religiosa sacerdotal celestial, sendo estabelecida na terra. Também os membros do poder judiciário. Porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 ao 3, nos diz: não sabeis vós que os santos julgarão o mundo e até mesmo aos anjos? Por isso é que também serão juízes. Tudo que Cristo é, e de tudo que Cristo é herdeiro, todos os crentes nele também são. Ele é a estrela resplandecente da manhã e todos os crentes são estrelas também. Ele é a luz do mundo, conforme São João capítulo 8, versículo 12. E Cristo também disse: vós sois a luz do mundo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós somos reis com Ele, porque Ele nos redimiu com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. Ele é o sumo sacerdote do templo celestial. Ele é Melquisedeque, rei e sacerdote. E nós também somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, da qual Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é o juiz supremo, o juiz de toda a terra, porque Deus o colocou como juiz dos vivos e dos mortos. E nós também somos juízes com Cristo. Portanto, a posição mais elevada no reino do Messias, Cristo e os crentes nele a têm. E algumas pessoas pensam, crer em Cristo e recebê-lo como Salvador, para essas pessoas não tem valor algum, mas para nós tem sim. É a expressão do amor divino através de Cristo a favor de cada um de vocês e também de mim. Tudo isso que eu disse para vocês, que somos herdeiros, Deus nos outorga por intermédio de Cristo gratuitamente.
é pelo seu amor. Su venida fue por amor. Sua vinda foi por amor. Muestra su amor Porque para Deus con mostra o nosotros, seu en que amor siendo para pecadores, conosco, em que nós, sendo pecadores, Cristo morreu por nós. esto es Romanos capítulo 5, Isso está no capítulo 5 de Romanos, 6 al 10. do versículo 6 até o 10. Y San Juan capítulo 3, verso E no 16, capítulo 3 de São João, versículo 16, nos diz: amó Dios Porque al Deus mundo amou o mundo de tal maneira a su Hijo que deu o unigénito, seu Filho unigênito, para que todo aquel que en él para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Y también nos dice el mismo Cristo en San E o Juan, próprio Cristo também nos disse no capítulo 10 de São João, do versículo 27 em diante: ovejas As minhas ovelhas ouvem a minha me voz siguen. e me seguem. Yo las conozco. Eu as conheço. ¿Desde cuándo? E desde quando? Desde la fundación del mundo. Desde antes da fundação do mundo, Porque están escritos en el cielo, en el libro, porque estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. y yo las conozco, Eu as conheço y yo les doy. e lhes dou vida eterna. Es el único que puede dar vida Ele é o único que pode dar a vida eterna. porque Dios nos ha dado Porque vida eterna, Deus y esta nos vida deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho Jesus el que Cristo. tiene el Hijo tiene la vida. Quem La vida tem o eterna. Filho tem a vida, tem a vida eterna. Porque Quem não recibido tem o Filho de como Deus, Salvador, Cristo, no tiene porque la vida, não no tiene la recebeu vida como eterna. Salvador, Tiene la vida não temporal, tem a que se va vida, terminar, y não después tem vida eterna. no tiene nada más. O que tem é uma vida temporária que terminará. E depois? Não tem mais nada. Nunca deseó ir a vivir Viverá sin el onde cuerpo nunca desejou ir para viver, físico, hasta sem el juicio o final. corpo físico até o Pero el juízo creyente final. en Cristo Mas o crente em tiene Cristo grandísimas promesas tem divinas, grandíssimas promessas grandes divinas, bendiciones. grandes A todo bênçãos. lo que Cristo es E de heredero, tudo que Cristo é herdeiro, también son coherederos con Cristo, todos os todos crentes los nele creyentes en él. são coherdeiros com Cristo. Por lo tanto, es una bendición de privilegio Portanto, recibir a Cristo como é uma único bênção e um grande suficiente. privilégio receber Cristo como único e suficiente Salvador. La humanidad no tiene futuro, A humanidade não tem futuro, pero los creyentes en Cristo tienen el futuro porém, más os glorioso crentes em Cristo que se puede tener. têm o futuro mais glorioso Vida que se eterna pode con ter. Cristo en su reino eterno. Vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Juventud eterna. A juventude eterna. ¿Qué otra persona Qual outra pessoa pode te oferecer juventude eterna? si tiene juventud eterna? E tiene se vida tem eterna. juventude eterna, tem vida eterna. Por lo tanto, Portanto, Cristo nos amó Cristo nos amou desde antes desde de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Y eso de que estamos en Cristo, E isso de que nós estamos em Cristo así como un é árbol porque estávamos em Cristo, da mesma forma como uma árvore aunque las personas no podían ver estava na semente que foi semeada. Embora as pessoas não possam ver esta árvore, assim tampouco as pessoas estábamos en él. podiam nos ver quando Cristo estava na terra, Abraham porém estávamos se nele. encontró con Melquisedec A mesma coisa quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, no capítulo 14 do y Gênesis, dio, pagó los diezmos a e Melquisedec. pagou os dízimos para Pablo en Melquisedeque. Hebreos, São Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, esos capítulos por ahí, del 5 al... nos capítulos do 5 até o 8, que cuando Abraham diz que quando Abraão diezmó dizimou a Melquisedec, a Melquisedeque, Leví Levi também estava dizimando, no había nacido. o qual nem tinha nascido. E ele diz que ele estava nos lombos de Abraão. Tampoco había nacido Tampouco el padre de Leví, que fue Jacob. Jacó, o pai de Levi, tinha nascido. Tampoco había nacido el padre de Jacob, que fue Isaac. Tampouco Jacó tinha nascido. Y ya E nem tinha nascido Leví Isaac, o pai de Jacó. E Levi já estava nos lombos de Abraão. Leví también estaba en los lomos de Abraham.
E se Levi estava nos lombos de Abraão, também Jacó estava nos lombos de Abraão. E Isaac também estava nos lombos de Abraão. Porque fisicamente, cada filho é um atributo do seu pai terreno. Fisicamente. Porque a vida surge na quarta geração anterior a essa pessoa. Por isso, vejam que essa geração de Levi e a geração anterior a Levi, Jacó, e a geração anterior a Jacó, Isaac, e a geração antes de Isaac, Abraão, Levi era a quarta geração, contando de Abraão até Levi. Abraão, Isaac, Jacó e Levi. A vida surge na quarta geração, antes da pessoa aparecer na terra. Quer dizer que fisicamente, eu e você já estávamos no nosso pai, no nosso avô e no nosso bisavô. O germe da vida. E isso, pois, pode ser estudado na parte científica para aqueles que quiserem compreender cientificamente. Mas vejam que está ali na Bíblia. Levi estava nos lombos de Abraão. E quando Deus falava de juízo, ele dizia que julgaria até na terceira e na quarta geração também. Lhes traria o castigo. Ou seja, que algo que uma pessoa fizesse mal, depois isso podia ter consequências nos netos e nos bisnetos. É por isso que vocês veem que indo a um médico pela primeira vez, lhe fazem uma recordação, lhe perguntam se na sua família, no seu pai ou na sua mãe, ou nos seus avós, se alguém dessa família já teve câncer, e registram. Porque se alguém teve, você também pode herdar isso. Ou se teve alguma outra enfermidade. Portanto, se viene arrastrando un sinnúmero de problemas físicos, de salud, vem arrastando uma quantidade de problemas físicos, problemas de saúde, de enfermidades e coisas, de gerações anteriores a que a pessoa vive. Porém, Cristo é o nosso curador. Ele resolveu esse problema. E se você crê de todo o coração, mantenha-se crendo em todo problema que tiver. E poderá ocorrer isso imediatamente ou gradualmente. Que recobre a sua saúde. Recupere a sua saúde. Curas. Sobre os enfermos porão suas mãos e curarão. Isso não indica que será um milagre, mesmo que seja um milagre, porém de fazer um milagre. Mas quando a pessoa está paralítica ou doente e fica curada no mesmo momento, isso já é um milagre. Isso é milagre. Mas a cura, colocar as mãos sobre os doentes e serão curados, isso pode transcorrer num espaço de tempo que não está especificado. E a um certo tempo você se encontrará que estará bem. Porém, foi isso que produziu.
que se orou por você, ou que você creu lendo a Bíblia, você creu e aí já começou a cura. Porque Cristo realizou a cura lá na cruz do Calvário. E agora é um assunto de você crer. Digamos, é assim como o dinheiro. Você não tem que fazer algum dinheiro, senão trabalhar. E normalmente lhe pagarão com dinheiro. Portanto, você tem de fazer o que corresponde para receber o dinheiro. Ele já está feito. E a cura já foi realizada na cruz do Calvário. Você tem de fazer o que lhe corresponda para que se materialize em você. Cristo já não tem que fazer a cura ou as demais coisas. Senão, nós temos de aceitar, de crer nisso. Então se materializará em cada um de nós. A salvação Ele já realizou na cruz do Calvário. Agora nós a aceitamos e se torna uma realidade na nossa vida. Assim é também a parte física para todos os crentes. E com a paz é a mesma coisa. Cristo é a nossa paz. Ao recebermos Cristo, Ele nos traz a paz da alma. Porque nos traz paz para com Deus. Porque enquanto o ser humano não tiver recebido Cristo como Salvador, não tem a paz de Cristo. Não tem a paz que Ele dá para o ser humano. Porque então o ser humano se encontra em guerra com Deus. Não há paz. O ser humano está como um inimigo de Deus. Se ler nesse mesmo capítulo 2, aí você encontrará mais explicações. Então vejam bem, é como sucedia no meio do povo hebreu a cada ano, quando se realizava o sacrifício da expiação pelos pecados das pessoas, pelo pecado do povo. Toda pessoa tinha que se afligir nesse dia. E quem não se afligia ficava condenado à morte. Ao se afligir, ao se arrepender dos seus pecados, reconhecendo-os, pedindo perdão a Deus, nesse dia a pessoa ficava perdoada, ficava reconciliada com Deus. Se não fizesse nesse dia, em seguida, lhe viria o juízo divino. A pessoa seria cortada do meio do povo durante esse ano. Cristo é o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E quem, enquanto vive nesta terra, não se aflige por ter pecado contra Deus e não o recebe como Salvador, depois, se pecar novamente e confessar a Cristo, Cristo a perdoará e com seu sangue a limpará de todo pecado e se manterá reconciliada com Deus para viver não somente por mais um ano, mas eternamente. Cristo é o sacrifício da expiação pelos nossos pecados, para sermos reconciliados e termos paz com Deus. Uma pessoa, ao estar em problemas com a outra pessoa, uma pessoa em guerra com outra, não tem paz. Mas quando ambos se reconciliam, se abraçam e já têm paz. Já estão em paz. E assim é com Deus.
por intermédio de Cristo, fomos reconciliados com Deus e temos paz para com Deus. Temos vida eterna e a paz da alma e do espírito. A aplicação para as nações, no correspondente às nações e povos, e assim sucessivamente, disso nós falaremos em outra ocasião. E talvez, sob outra perspectiva para as nações, sob outra ótica. E isso vocês ouvirão em outra ocasião, porque as nações estão buscando a paz, querem a paz, e há uma forma para se obter a paz permanente. Mas antes vem a paz temporária, uma paz que terminará em guerra. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá destruição repentina. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Mas vós não estáis em trevas, de tal modo que nós seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nós não teremos de passar por esses juízos divinos da grande tribulação. Nós nos mantemos em paz, mesmo que a terra trema e os montes se transportem ao coração do mar. Eu não temerei mal algum, porque Jeová, porque o Senhor está comigo. E com quem mais? Com cada um de vocês também. Porque nós temos a Jesus Cristo aqui na nossa alma, o qual nos dá a paz. Ele é a nossa paz. E se alguém aqui ainda não recebeu Cristo, pois não tem a paz, e pode recebê-lo nestes momentos, para que Ele lhes dê a paz com Deus, para o qual você já pode chegar até aqui na frente, e estaremos orando por você. Deus tem muitas pessoas aqui na bela Colômbia e está chamando-as neste tempo final. Ele quer que os colombianos vivam eternamente. Ele tem muitas pessoas em todas as nações e está chamando-as para que elas vivam eternamente. Se você hoje ouviu a sua voz, não endureça o seu coração. Ele está te chamando para te dar a vida eterna. Como Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. O meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. Jesus Cristo é a pessoa maior e mais importante que pisou neste planeta Terra. Está sentado no trono de Deus no céu. Ele mesmo disse que se assentaria no trono de Deus no céu. E, consequentemente, tudo o que Deus faz, o faz por intermédio de Jesus Cristo. Porque quem está sentado no trono é quem governa. E desde o trono, da parte de Cristo, dá suas bênçãos para a sua igreja, aos seres humanos.
en San Mateo no capítulo 26, 26, de São Mateus, dice más, Jesús callaba, entonces a el partir do sumo versículo sacerdote le dijo, 63 diz: te conjuro por el Jesus, Dios porém, viviente, guardava silêncio. que nos E diga insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesús le dijo, Disse-lhe Jesus: tú lo has dicho, Tu o disseste. y además os E digo digo-vos, que porém, desde ahora que vereis veréis em al breve Hijo o del Filho do Hombre Homem assentado à direita do poder y viniendo e las vindo nubes sobre as del nuvens cielo, do céu. y lograría sentarse Cristo en el E Cristo trono de Dios, conseguiria se assentar no trono de Deus, pois ele diz que se assentará à direita do poder de Deus. y eso es E isto é, sentarse assentar-se en el trono de no Dios. trono de Deus. Y si Cristo se sentaría en el trono E de se Dios, Cristo se assentaria no trono de Deus, ¿dónde? onde o Pai se assentaria? ¿Y dónde se E sentaría onde el o Espírito Santo se assentaria? ¿Será que hay tres tronos allí? Será que há 3 tronos lá? No. Não. Él dijo que se sentaría Ele disse que se assentaria no trono de Deus, no trono do Pai. ¿Y dónde E entonces então, estaría Dios? onde estaria Deus, o Pai? Dentro. Dentro de Jesus. ¿Y dónde estaría el E onde o Espíritu? Espírito Santo estaria? Dentro de Recuerda que el Jesus. Espíritu Santo Recordem que o Espírito Santo es el ángel del pacto, é o anjo do pacto. É um homem de outra dimensão. Um corpo angelical. Um corpo de outra dimensão. Y ese es el cuerpo angelical E este é o de Dios, corpo angelical de Deus, que aparece como el ángel del pacto. que aparece como o anjo do pacto em diferentes lugares da Bíblia. Esa es la imagen Essa é a imagem do Deus vivente. físico de Jesús. E o corpo físico de Jesus, o qual já está glorificado, é a semelhança física de Deus. Portanto, El Padre está Deus, o dentro Pai, está dentro do seu corpo angelical, y dentro del cuerpo físico glorificado com de Jesús. e dentro do corpo físico glorificado Y de ahora que ha Jesus. visto a E quem viu Cristo y ha glorificado, visto a Cristo sentado en el e trono quem del viu Padre, Cristo sentado no trono do visto a Pai, Dios. viu Deus. Viu Hijo y a Deus, o Espíritu Pai, allí sentado o en el Filho trono e o celestial. Espírito Santo assentado ali no trono celestial. Tão simples assim. Como cuando usted se sienta É en un como lugar, quando você se assenta num lugar. sentado, Aí você está sentado em toda a su sua plenitude. cuerpo, Corpo, espírito e alma. Porque quando você se assenta em um lugar, a sua alma e o seu espírito não estão em outro lugar, estão aí também, dentro do seu corpo de carne. Assim é para com Deus, dentro do corpo de carne de Jesus glorificado. E agora vamos a ver Agora vejamos se se sentou Jesus realmente se Jesus realmente se assentou no trono de Deus, como ele disse que se assentaria. Apocalipse, No Apocalipse, capítulo 3, verso 21. no versículo 21, ele disse: Al que venciere, A quem le vencer, daré que se siente lhe conmigo concederei en que mi se trono, assente comigo no así meu como trono. yo he vencido Assim y como me eu he sentado venci, con me mi assentei Padre en com su meu trono. Pai no seu trono. Y ya está Aqui ele já está dizendo que sim, que ele se assentou. El que tiene oído, Quem oiga tem ouvidos, lo que el ouça Espíritu o que o dice Espírito diz a las iglesias. às igrejas. Cristo está sentado en el Cristo trono del está Padre, sentado no trono do Pai. y en él está el Padre. E nele está o Pai. Y desde ahí, E daí, Dios el Padre Deus, o Pai, atua através de Jesus y Cristo. gobierna todo el Governa reino celestial, todo o reino celestial, y gobierna todas las cosas, governa todas as coisas y gobierna e governa a nossa vida. en Espíritu Santo. Ele está en em cada Espírito creyente Santo Cristo, em cada crente dirigiendo, em Cristo, gobernando
dirigindo, governando a sua vida guiándolo siempre e sempre guiando-o en el camino divino. no caminho divino. Porque Cristo é Nuestra a paz. nossa paz. No le podemos tener miedo a Por isso não podemos temer a morte, porque cuando muere un porque creyente en quando um Cristo, crente em Cristo morre, vai para o paraíso, donde ya no hay problema, vai para um lugar onde não há mais problemas. pero no desee morirse, Mas não deseje morrer. desee permanecer en la tierra trabajando en la obra del Señor, Deseje sirviendo a Dios permanecer con toda su alma, sirviendo na a terra, Cristo trabalhando na con obra todo do su Senhor, corazón. servindo a Deus com toda a sua alma, servindo Cristo com todo o seu Nadie coração. piense Ninguém en irse pense em ir antes de tiempo. antes do tempo. No se preocupe que Não cuando se sea el momento preocupe de que irse, quando seja o momento de ir, Cristo enviará Cristo enviará ángeles anjos que para que o levem. Hay personas que Tem piensan pessoas en que suicidio, pensam y em eso es suicídio. lo peor que E una isso é o persona- pior que uma pessoa pode pensar. Esos son pensamientos Esses del são diablo. pensamentos do diabo. Los pensamientos de Os Dios pensamentos de Deus es que vivamos, é que vivamos, que trabajemos, que trabalhemos, criemos la familia, que criemos a família, que trabalhemos a favor da comunidade, a favor do país e, sobretudo, a favor da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos parte desse corpo místico de crentes. e viver en paz. E viver em paz, com a paz de Cristo aqui. Si hay alguna persona que Se falta por aqui venir há a alguma Cristo, pessoa pasar al frente para que falta para vir aos pés de Cristo, pode passar até aqui na frente, para que fique incluída na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. E nos demais países também podem continuar vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Recordem, as crianças também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Recordemos Recordemos as palavras palabras de Cristo de Cristo cuando los discípulos quando os seus discípulos trataram de impedir que as crianças chegassem a Cristo. y Cristo les dijo, Cristo lhes disse: deixai que as crianças venham a "No mim, se impidáis, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. también les dijo, E disse-lhes também: si no fueran ustedes como uno de estos se vós não fordes como uma destas crianças, não entrareis no reino de niños, Deus. siempre están buscando. As crianças sempre estão buscando. Nosotros también. E assim temos que ser nós também, sempre buscando as coisas de Deus. Jesús, como lo As tenían crianças estavam buscando Jesus, y como lo como tenían que hacer tinham de fazer os maiores, nosotros que estamos e como aquí presentes, nós también los que están temos de fazer, en estos momentos todos nós que estamos aqui presentes, conectados, e também vocês que estão em outras nações, conectadas neste momento com essa transmissão. los niños de 10 años, As crianças a partir dos 10 anos de idade também podem vir aos pés de Cristo recibieron como para recebê-lo como seu único suficiente e suficiente Salvador. con nuestros rostros Com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Padre Celestial, Pai Celestial, vengo a ti, eu venho a Ti com todas estas pessoas, estas almas estas preciosas almas que han venido a los pies de que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Recibe Eu te rogo que as recebas no Teu reino, en el nombre del Señor. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora repitan conmigo E agora repitam comigo esta oração. Cristo. Senhor Jesus Cristo, Escuché la predicación eu de escutei tu a pregação do Teu Evangelho nació e tu a fe en Tua mi fé corazón. nasceu no meu coração, na minha alma. Creo en ti con Eu toda creio mi em Ti com toda a minha alma. Creo en tu primera venida. Creio na Tua primeira vinda. Creo en tu nombre. Creio no Teu nome Con nombre bajo el como cielo, o único nome debaixo do céu dado aos homens, en que podemos em que nós ser podemos ser salvos.
Creio na tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver contigo eternamente no teu reino. Faça uma realidade na minha vida a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. Vocês me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. O batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo é um mandamento de Cristo para todos aqueles que escutam a pregação do Evangelho de Cristo, creem e o recebem como seu único e suficiente Salvador. Desde os dias dos apóstolos até o nosso tempo, esteve se batizando cada pessoa que o recebeu como seu único e suficiente Salvador. E ainda continua se batizando na água aos crentes que o recebem como seu único e suficiente Salvador. O batismo na água não tira os pecados da pessoa. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado, mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo. Foi até onde João o Batista estava pregando e batizando, entrou nas águas batismais. E quando chegou a vez de Jesus ser batizado, João lhe disse: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. E então, já não colocou mais travas para batizá-lo, e o batizou. Em seguida, quando subiu das águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. O próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Ele teve necessidade de ser batizado, embora não tivesse pecado. Nós, muito mais, temos a necessidade de sermos batizados na água no nome do Senhor. É porque no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, porque nós estávamos nele e com ele na sua
trajetória terrena. en esos 33 Nos años 33 de anos vida terrenal, da vida terrena que Jesus teve. y estamos en él E nós estamos nele desde antes de la fundación desde del antes da mundo, fundação antes do de mundo, tener su cuerpo físico, desde antes dele obter o seu corpo físico. y en él, en su cuerpo angelical, estamos Nós estávamos nele e com ele, no seu corpo angelical. un árbol, como les dije, de Assim mango, como de uma árvore, fruta, como já lhes disse, aguacate, uma árvore de ese manga ou de árbol qualquer outra estaba fruta ou de en la abacate, semilla. essa árvore estava na semente que foi semeada e produziu essa árvore. Así estábamos Assim en nós Cristo, que es la estávamos em semilla, Cristo, que é a la semente, simiente de Dios. a semente de Deus. Y Quando a pessoa la persona recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. Quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós estávamos nele e continuamos com ele. Portanto, no batismo na água, estamos testificando de que nós estávamos eternamente com ele. Estávamos com ele quando ele esteve na terra. Estávamos com ele quando ele morreu. Logo quando foi sepultado e quando foi ressuscitado. Por isso estamos assentados em lugares celestiais com ele. Deste modo, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo. Produza o novo nascimento em vocês e nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, com corpos eternos e glorificados. E até que chegue esse momento de obtermos o corpo eterno e glorificado, continuaremos nos vendo nas atividades e continuaremos servindo a Cristo em todos os dias da nossa vida. Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E aqui deixo com vocês o ministro, para que ele lhes indique como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo 2014. Deixo com vocês o reverendo Alejandro Sarria para que eles indiquem como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe e guarde a todos.